Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Dentro das estruturas todas de comunicação, existe uma ferramenta que tem origem em programação neurolinguística chamada Rapport. E o programa de hoje é destinado a essa ferramenta extraordinária que cria relacionamentos. Para um líder, para um chefe, para um gestor, criar condições favoráveis para haver entendimento e relacionamento talvez seja um dos grandes ganhos que facilita todo o processo de organização, estruturação e condução dos trabalhos dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Por isso vamos usar o tempo de hoje para falar sobre essa ferramenta chamada Rapport. Esse material foi de uma palestra que tive a oportunidade de fazer num curso chamado Socorristas Mentais. Vamos então a esse material chamado Rapport. Outra ferramenta de PNL é Rapport. Quero falar um pouquinho sobre Rapport. Rapport é talvez uma das principais ferramentas que eu vejo lá em PNL e que assim, caramba, né, será que funciona isso? Eu tinha lá as minhas dúvidas no primeiro momento, mas eu tenho visto assim muitas mudanças acontecerem com isso, principalmente para quem acredita e pratica, né? Então, o Rapport tem a frasezinha final lá, é a capacidade de entrar no mundo de alguém, ou facilita nós interagirmos com outras pessoas. Então, assim, basicamente, a técnica trabalha a empatia, a capacidade de compreender emocionalmente alguém, estabelecer um novo nível de comunicação que transcende barreiras conscientes e inconscientes e cria relacionamentos mais saudáveis e sustentáveis. Criar esse rapport. Esse rapport, de acordo com o Grinder e o Bandler, eles começaram a observar pessoas que estavam em sintonia. Para nós, no Brasil, rapport é uma palavra francesa, a palavra que mais se aproxima é a palavra sintonia. É estar em sintonia. Quem de nós, assim, numa viagem, num avião, de repente começa, eu gosto, conforme assim a pessoa olha assim, aquela pessoa simpática, começa, oi, tudo bem, de onde você vem, de onde você vai e tal, começa aquela conversa. E já houve, assim, conversas fantásticas, e a pessoa fazer boas amizades, depois trocar cartões, e amizades se perpetuaram ao longo do tempo. Eu tenho alguns amigos assim. Então, assim, depois de de uma hora de conversa ali, aquela amizade já criou um clima, uma confiança. Você abre seu coração, fala coisas íntimas, coisas pessoais que você certamente não falaria com outras pessoas. Ou seja, houve ali uma sintonia tão grande daquela pessoa que você gostou, assim, de imediato, né? E o Grinder e o Bandler, eles começaram a observar o seguinte: pessoas que estavam nessa sintonia, casais de namorados, pessoas que estavam se dando muito bem. Eles começaram a observar que essas pessoas, elas emitiam certos sinais, tinham certos padrões que poderiam ser observados e depois catalogados. Começaram a observar, por exemplo, pessoas que estavam nessa sintonia, elas mantinham mais ou menos a mesma velocidade da fala, falavam mais ou menos no mesmo volume. Quando uma pessoa falava alguma coisa, outra pessoa até repetia, parafraseando aquelas palavras que foram ditas. Quando a pessoa estava, por exemplo, assim, com uma postura assim, com mão no queixo, por exemplo, daí a pouco a outra pessoa colocava a mão no queixo também. Alguma coisa assim, talvez uma pessoa cruzasse os braços, outra pessoa talvez com uma forma parecida. Então eles começaram a perceber que as pessoas estavam em sintonia, que tinham quase que como um espelhamento. Aí, assim, como eram estudiosos, começaram a observar e a perceber o seguinte: será que se nós invertêssemos o processo, nós conseguiríamos o mesmo resultado? Curiosamente, foi aí que nasceu esse tal de rapport, né? Que na verdade é assim: nesse espelhamento, você cria de forma sutil, de uma forma elegante, de uma forma até inconsciente, porque a pessoa não pode perceber que você está fazendo isso, você cria condições de uma imitação, alguma coisa assim para acompanhar, mais do que imitar, os movimentos, tom de voz, qualidades que outra pessoa tem na sua comunicação. E isso também gerava, de acordo com a experiência deles, gerava também essa sintonia. E assim nasceu o rapport. Tanto que é muito usado em vendas, em negociações, em situações de contato, processos terapêuticos, pessoas aí que desejam logo de início criar aquele match favorável, estão usando essa ferramenta chamada rapport. Eu já discuti bastante, não, isso é manipulação, tal. Não é, também não importa.
saber se é ou não manipulação, porque o que importa é que funciona para quem aplica. Então, como é que é essa criação desse rapport? Ajustando seu comportamento verbal ou não verbal para que se mova em conjunto aí, não conjunta, com outra pessoa. Desencadeia com isso uma mensagem de confiança no inconsciente do interlocutor, que sente que você é parecido com ele. E essa técnica precisa ser aplicada com elegância, sutileza e discrição. Porque a ideia não é você imitar a pessoa, pôs a mão aqui, você já vai e tal. Não é assim, é sutil, é uma coisa assim que a pessoa não percebe o que você está fazendo. Tão curioso que é isso daí. Tem um filme que foi a melhor maneira que eu encontrei para explicar rapport. Eu não me lembro o nome do filme. Eu sei que era um filme, talvez vocês tenham assistido. É um filme que estava lá, um maquinista lá do trem morreu. Teve lá um infarto, de repente, trem descarrilhado, uma coisa assim, fim da linha, um nome assim. Então, esse trem estava sem controle. Era um trem muito grande, tinha lá as pessoas, tinha a carga, e na parte da carga tinha uma bomba, claro, tinha que ter alguma coisa para deixar mais grave o problema. E esse trem, então, passava por estações, e o pessoal tentou desligar da central, não conseguiram, e aí, poxa, e aí o pessoal ia morrer, e o pessoal estava em alta velocidade, e ia bater lá no fim da linha, ia chegar no ponto final, e todo mundo ia morrer, e a bomba ia explodir e tal. E assim foi, durante todo o tramo do filme. Então alguém chegou lá, pôs dar uns colchões, uma areia para tentar parar o trem, não deu certo, o trem passou. Aí tentaram lá, assim, com um helicóptero, uma pessoa que descia lá com uma corda para tentar entrar no trem, a pessoa acabou batendo, acabou morrendo, enfim. Mas, nossa, aquela desgraça, aquela situação, e um drama muito grande, né? Até que então alguém teve uma ideia. Poxa, deixa passar o trem numa certa linha, aí nós colocamos um trem numa linha paralela, a hora que passar esse trem aqui para a mesma linha, e vai indo atrás, engata no trem da frente, engata e para o trem da frente. Bom, essa foi a solução, só que não ia dar mais tempo, aquele drama, aquela situação toda, né, comovente, e daí aquela tensão que eu quase quebrei a televisão, nossa, né, vai morrer e tal. É um filme empolgante. Então, bate o trem na frente, o trem corre atrás, está alta velocidade, vai, encaixa no trem, de repente puxa assim, só que quebra, porque não consegue, né, não deu certo engatar. Aí depois vai mais devagar, tenta, poxa, assim que vai, mas está chegando no fim da linha, engatou, começa a puxar, começa aquele fogo das rodas, porque começa a frear, nossa, não vai dar tempo, até que de repente o trem vai parando e chega lá no final e plim, né, bate lá no estádio e acaba assim o filme, e acaba o nosso sofrimento também. Mas o que tem a ver com rapport isso? Então, a primeira coisa, você acompanha, criou essa condição desse rapport, depois você conduz. Essa é a ideia do rapport. Você cria condições favoráveis para, a partir daí, haver uma relação próxima das duas partes e tudo acontecer uma venda, uma negociação, um bom relacionamento, uma terapia, num processo de mentoria ou de coaching, ou qualquer que seja a situação que você queira com uma pessoa. Vamos um pouquinho adiante, por gentileza, Marcos. Qualidades ou ferramentas que podem ser, um pouco agora da prática, né? De como é que isso pode ser feito. Tá. Hoje em dia, Reinaldo, você fala também de neurônios espelho, né? Porque na época do Bandler lá, não se falava em neurônios espelho, não se tinha esse conhecimento, né? Mas agora, por exemplo, a questão dos neurônios espelho está bem em voga, e se fala muito, né? Dos neurônios espelho, que é a capacidade de você perceber o outro, né? E dentro de você espelhar o comportamento do outro. Então isso é praticamente também uma capacidade de fazer o rapport, né? Então esse é um dado novo não, né? Mas eu acho que o estudo mais aprofundado de neurônios espelho aí poderia nos trazer bastantes elucidações sobre isso, né? Desse contato mais profundo com as pessoas. Vale a pena. Obrigado. Bom, além dos neurônios espelhos, que o Marcos falou, que são também de intuição, de observação, de percepção, eu gosto muito quando a gente fala sobre energia, você entrar numa frequência, ter uma postura, que tem a ver também com tudo isso, né? Com olhar, com pensamento, porque nós somos energia pura, né? Voltando a esse assunto que o Marcos adora e eu também, que tem a ver com, nós recebemos e transmitimos energia do mundo. Conforme a energia, o padrão de frequência no qual eu atuo, eu vou emitir um padrão energético que também vai ser, né, percebido e decodificado pelas pessoas que estão naquela frequência. Da mesma maneira que eu recebo as energias quando eu estou numa frequência mais baixa ou mais alta, das pessoas que estão emitindo aquelas energias naquele padrão que eu estou recebendo.
Mas, de qualquer maneira, aqui, o que nós podemos observar em relação a esse rapport, o que nós podemos observar de uma maneira copiar e espelhar. Qualidades vocais, tais como o ritmo, a velocidade, o volume da fala, gestos, né? Movimentos corporais feitos pelo seu interlocutor, vocabulário, palavras que a pessoa utiliza e com tonalidade semelhante também, repetindo o que a pessoa disse. Talvez um dos mais, eu sempre ouvi isso, que um dos mais difíceis e mais próprios, né, mais profundos elementos do rapport é a respiração. Você ajustar, calibrar a sua respiração com a pessoa na mesma velocidade que a pessoa com a qual você está lidando. E que isso gera um processo de frequência assim, muito interessante, né? Ou de sintonia. E também expressões faciais, apertar lábios, levantar sobrancelhas, enrugar o nariz, mexer a cabeça. E também entra nos processos mais sutis, tais como se a pessoa está, por exemplo, assim, balançando a perna, você faz um tamborilar com os dedos, um trabalho assim, um rapport cruzado. Você mantém um certo ritmo e não imitando, mas fazendo uma coisa de uma outra forma, mas criando a condição daquele ritmo também. E também, aí tem uma profundidade da programação linguística que fala assim, de palavras processuais. Nós processamos o mundo, de acordo com a PNL, em aspectos visuais, auditivos e sinestésicos. Todos nós atuamos nessas 3 linhas. Eu coloquei sinestésico aqui com C, mas na verdade é sinestesia com S, tá? Só para a gente, quando for ver. Sinestesia tem as 2 palavras, mas no sentido de percepção, de emoção. Então, algumas pessoas são mais visuais, então elas percebem e decodificam o processo do mundo mais por aquilo que elas enxergam. Esse é o sistema mais comum das pessoas. Todos nós temos os 3, só que mais acentuadamente em um ou no outro desses aspectos. Outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sensíveis, mais estimuladas ou mais estimuláveis quando aquilo toca a emoção. É como vender um carro. Um bom vendedor, primeiro ela vai entender e ouvir o seu provável comprador, a sua vítima, o seu cliente, depois ter uma linguagem apropriada de acordo com a pessoa. Se o vendedor vai falar assim, olha, esse carro aqui é maravilhoso, veja como ele é bonito, veja como ele é lindo, brilhante, olha o painel de madeira, tal, olha só, pega no volante, olha que volante bonito, olha esse painel então, parece uma nave espacial. A pessoa olha o carro e fala assim, tá, obrigado, mas não quero. Porque talvez a pessoa queira um carro possante, um carro forte, um carro que tenha torque, e não está muito preocupado com beleza. Então, na medida que nós entendemos o mundo do outro, nós começamos a decodificar, isso também tem a ver na comunicação, com a comunicação interpessoal. Então, é uma ferramenta muito apropriada para quem, como nós, lidamos com doenças mentais e também para as pessoas que desejam melhor relacionamento com as outras pessoas. Então, identificar em que mundo a pessoa vive, se é mais no visual, auditivo ou sinestésico. As palavras que ela utiliza, quando eu vejo, quando eu enxerguei, quando eu percebi, então, tem mais a ver com palavras que ela utiliza, e quanto mais sensíveis estivermos para observar as palavras que a pessoa usa, mais identificamos de que maneira ela processa o mundo. E também isso entra aqui no rapport. A pessoa trabalhar mais numa linguagem visual, mais numa linguagem auditiva e mais numa linguagem sinestésica. Um palestrante, para ele ter muito sucesso, mais facilidade de sucesso, ele trabalha como se fossem 3 idiomas diferentes. Elas usam alguns elementos que mexem com a sensibilidade, mexem com alguns elementos visual, mostrando o slide, alguma coisa assim, e também com alguma coisa ligada a som, música, o volume, uma voz bem calibrada, um som muito adequado e agradável de ser ouvido. E aí ela consegue mais facilmente envolver a outra pessoa. Por gentileza, Marcos. Eu estava pensando aqui, desculpa te interromper um pouquinho aqui, porque o rapport, eu estava pensando aqui, né? O rapport, ele seria, por exemplo, o rapport de um socorrista mental frente a uma pessoa que está em depressão, está ansiosa demais e tal. Aí eu acho que eu não sei se funciona, porque como é que eu vou querer entrar no mundo dele, ficando ansioso também, ou entrando nos movimentos dele, né? Uhum. Então isso aí é um aspecto assim que eu não sei como é que funciona. Eu só gostaria de complementar, assim, porque dentro da visão mais energética, se você trabalhar no nível mais profundo da energia, ou do tensor, que a gente chama no ISO, você pode mudar o comportamento de outra pessoa pela tua energia, né? Que a pessoa ela entra na tua frequência e você tira ela da frequência dela. Então seria um rapport inverso, né? Não eu entrar na dela, mas a pessoa que está
precisando do socorro, entrar numa outra sintonia que eu passo para ele via energia, né? Então isso também seria uma coisa assim que a gente precisaria considerar, né? Claro. Tá? Renato? O rapport, né, ele é muito usado para a gente poder se conectar, ter aquela primeira conexão, né? Um dos mestres em rapport, né, que a gente conhece é o Barack Obama, né? E o Barack Obama, em todas as reuniões, né, eu tenho, não aqui nesse computador, mas em outro computador, depois eu posso compartilhar com vocês, ele tem pelo menos uns 15 momentos em que ele está reunindo com líderes mundiais, em que ele está espelhando exatamente o que a outra pessoa expressava, para ele poder, através do comportamento, ele se conectar e conseguir atingir o objetivo dele. E aí, teve uma vez que ele veio no Brasil, ele deu bom dia em português, perguntou para as pessoas em português como elas estavam, sem ele saber falar português. Mas ele achou importante introduzir a palestra dele com a língua local para que ele pudesse conectar e, a partir disso, ter abertura. Então, como que a gente, enquanto socorrista, a gente pode fazer para se conectar com as pessoas? É claro que uma pessoa que está triste, está depressiva, está passando ali por uma situação de saúde mental complicada, a gente não vai estar nessa mesma vibração, nessa mesma sinergia da pessoa. Mas a gente pode acolhê-la dizendo que a gente também passou por determinadas dificuldades na vida. E aquelas dificuldades nós superamos. Então, de certo modo, a pessoa ela vai entender que não é só ela que passa por problemas, não é só ela que passa por dificuldades, em que as pessoas passam por dificuldades e que elas conseguem superar as dificuldades. Então, quando você traz uma comunicação se colocando num nível de que na sua história também teve um momento ali mais difícil e que você não encontrava uma saída, mas que de repente alguém te ajudou ou que de alguma forma uma situação aconteceu e você conseguiu superar, é uma forma de você criar essa conexão, da pessoa se sentir amparada, dizer que não está só e que ela pode se abrir porque existe uma solução ali para o problema dela. Perfeito. Excelente, excelente. Mesmo porque, só um complemento antes de Aliane falar, que está pedindo a mão, é assim, o que fala o rapport? Fala assim, que as pessoas se aproximam pelas afinidades, não pelas diferenças. Por que as pessoas se unem em tribos, em grupos, em seitas, religiões, em linhas de pensamento, idade? Porque o que nos aproxima das pessoas, pode observar, seus amigos são muito parecidos com você, têm gostos semelhantes. É claro que há diferenças, mas assim, tem mais similaridades do que diferenças. E se você observar, nós nos aproximamos das pessoas que são muito parecidas com a gente. Pessoas alegres, felizes, dificilmente vão estar assim, com aquela pessoa que fica chata, aquela pessoa, nossa, mal-humorada. Tanto que uma das coisas que eu mais falo aqui, quando a pessoa entra aqui na empresa, é assim, olha, se você for uma pessoa mal-humorada, de cara fechada, não serve para trabalhar com a gente. Eu deixo isso muito claro. Não é preconceito, é uma questão de um critério que nós adotamos aqui. Porque tem gente assim que parece que, nossa, ó vida, ó mundo, meu Deus do céu. Natureza, às vezes, foi mais terrível isso, né? Mas é questão do que está por trás disso, né? E o Grinder e o Bandler, eles decodificaram isso. Que as pessoas entram em sintonia com mais facilidade das pessoas que... E quando você faz esse tipo de coisa, as pessoas sentem muito à vontade. Pô, esse cara é parecido comigo, né? Que pessoa especial, maravilhosa, 3 pontinhos, tão parecida comigo. É claro que ela não fala isso, mas ela de uma maneira percebe que existe ali uma situação favorável para ela poder se abrir. Aí se cria, como disse o Renato, um começo de conversa. O resto vai depender de quem está no controle da situação. E assim, tivemos a oportunidade de ver um verdadeiro estudo sobre rapport. Eu espero que você tenha gostado e que você compartilhe esse trabalho com outras pessoas, indique, para que também saiba um pouquinho mais sobre rapport. E se você observar, é uma ferramenta que pode te ajudar muito mais facilmente a atingir o sucesso na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva,
com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.